está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 4 de novembro de 2014, pela manhã. E desde já você é o nosso convidado a participar, fazendo perguntas, interagindo com esta edição. Nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955. Para participar pela rede social é fácil também, só dar um curtir na nossa página no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. E hoje o nosso entrevistado é o Leandro Tonelli. Ele é empresário e vai nos falar aí a respeito de segurança no veículo, principalmente agora se aproximando aí esse feriado, onde as pessoas de Poços de Caldas, muitas delas aproveitam o último feriado do ano, e também com a aproximação das férias de fim de ano. Tudo bom, Leandro? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Legal. Temos também aqui a colaboração, a presença de José Lauro Vieira. Tudo bom, José Lauro? Tudo ótimo, Fábio. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Poços de Caldas. E boa chuva para todos. Ah, boa chuva. Boa hora e que continue, né? Até o final do ano. Até o final do ano, pode ser. Então tá bom. Tiago Quinteiro, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, José Lauro também, ao nosso convidado de hoje. E bom dia ao telespectador aqui acompanhando mais um dia o Jornal Sul de Minas. Vamos conhecer aí as manchetes dos jornais impressos que estão circulando nesta terça-feira. O Tiago está aqui com as edições e vai ler as manchetes. Isso mesmo, vamos lá. Temos só dois hoje, Zambrano. Jornal da Cidade. Primeiro protótipo deve ficar pronto neste ano com relação aqui à ThyssenKrupp. Né? Foi divulgado isso ontem através da planta, né? Isso. O protótipo não, sim. De um motor que eles vão fazer lá, que aí depois vai ser construído outros, mas esse primeiro, ele depois vai passar por teste, mas o primeiro vai ficar pronto ainda esse ano. Né? Isso mostra que a Thyssen está em desenvolvimento, está em franco desenvolvimento aqui em Poços de Caldas e cumprindo o cronograma, segundo a matéria aqui da assessoria de imprensa da Prefeitura. O Jornal de Poços Executivo vai acatar resultado de eleição para diretor de escola, diz secretária. A gente teve aí uma situação de que a própria secretaria, a própria prefeitura queria colocar aí, escolher os diretores, teve toda uma briga aí, e agora o executivo disse que vai acatar a eleição para o diretor da escola, que eu acho que é o mais sensato, é o mais eleição, e as próprias escolas resolverem isso e não passar pela Secretaria Municipal de Educação, como já tradicionalmente acontece essas eleições aqui nas escolas municipais. Isso já é uma tradição em Poços de Caldas, e na realidade o executivo nomeia o diretor. Não é que não significa que ele escolha. Na realidade, a lei diz que ele deve escolher. Né? Mas como isso já se tornou um procedimento tradicional na cidade, então as eleições são feitas em cada uma das escolas, das unidades de ensino, e posteriormente, então, o prefeito dá o assento ao eleito, né? No caso, nomeia ele. Né? Aí mais democrático, né? Mais democrático, e ele manteve aí essa tradição, é importante. Realmente, parabéns aí ao prefeito pela atitude, né, Tiago? Pena que teve esse problema antes de querer voltado como devia ser, né? Eu acho que tinha que já nem ter tido essa discussão, tem coisa que mexe, piora, né? É melhor deixar do jeito que está, não é verdade, Zé? Mas tem certas coisas que eu vejo nas eleições... Já também dá aula aí. Nas eleições aí de diretor de escolas, eu acho que existe muitas vezes alguma manipulação, viu? Porque, veja bem, o aluno também vota, não é isso? O aluno também vota. Eu não tenho certeza, não. Eu também não sei. O aluno também vota. Nas escolas estaduais, o aluno vota também. Não é isso? No caso, a gente está falando do relativo aos municipais. Mas eu acho que segue mais ou menos a mesma norma. E aí, o que acontece? O aluno, muitas vezes, vai votar, mas vai pela tendência de ser um professor, aquele candidato é mais bonzinho, mais arrumadinho ali, mais fácil de conversar, e muitas vezes não se elege aquele que é mais adequado. Eu vejo por esse lado. Muitas vezes o voto da comunidade ali, que é composta mais pelos funcionários da escola, passa a ser de pouco peso. Mas isso é análogo às eleições federais também, né? Tem uns que são mais arrumadinhos, tem outros que dão uns negocinhos. Aí... Pelo menos foram eles que escolheram, né? Mas isso já virou norma? Não tem comentários, não vamos prolongar o assunto, pode piorar, né? Vamos melhorar o assunto. Na realidade, então, já que a gente está falando de estudantes, foi realizado um encontro em Poços de Caldas, exatamente no setor em que militamos aqui, da comunicação, e estudantes puderam conhecer com maior profundidade esse segmento de trabalho que é chamado como quarto poder, mas que está aí se proliferando pelas faculdades, pelas escolas, e graças a Deus as pessoas vêm se orientando mais em relação a isso, a uma boa comunicação
e também abrindo campo nas empresas, né? Porque muitas pessoas acham que o campo da comunicação de trabalho é relativo só aos veículos de comunicação, e não é assim. Na realidade, nós temos um grande campo aí de comunicação corporativa crescendo e cada vez mais absorvendo os estudantes recém-formados, chamados FOCAs. E é isso que a gente vai mostrar nessa reportagem. Vamos assistir. Durante uma semana inteira, os universitários assistem palestras de vários profissionais que atuam na área de comunicação e marketing eleitoral e político. O final do período eleitoral foi aproveitado para apresentar aos futuros publicitários o tema com o mercado de trabalho. Eu acho que é um mercado muito grande, porque qualquer cidade tem um candidato a prefeito, a vereador, então a gente pode estar trabalhando em qualquer lugar. Além dos cerca de 240 alunos do curso de Publicidade e Propaganda da universidade, pós-graduandos do curso de jornalismo que têm interesse em atuar na área participam do ECOM, Encontro de Comunicação. Tem muitas informações práticas sobre planejamento de campanha, são coisas que na minha formação como jornalista eu não aprendi. A gente vê que hoje em dia campanhas políticas já têm um espaço maior na grade dos cursos. Isso é importante porque depois da faculdade eu me deparei com a necessidade de trabalhar com isso algumas vezes e esse tipo de palestra complementa, né, a nossa formação para isso. Vai com certeza contribuir para a nossa formação jornalística, né, e para eventuais campanhas políticas que a gente venha a trabalhar. Palestras sobre licitações, palestras sobre marketing eleitoral, sobre campanhas na internet, enfim, várias coisas. E amanhã a gente vai ter uma palestra com o Marcos Giovanella, que é o responsável pelas mídias sociais da Prefeitura de Curitiba. E amanhã a gente ainda tem palestra com o Malcom Camargo, que ele vai falar sobre pesquisa eleitoral. E na quarta-feira a gente vai ter uma palestra sobre Media Training com a Beth Seixas e o Paulo Barcala, que vai falar de assessoria de comunicação de pessoa pública. Muito bem. Então agora vamos entrar no nosso assunto aqui. Se aproximando aí o feriado, as viagens de fim de ano, é importante revisar os veículos para poder rodar com mais segurança, né? O sapatinho do carro é o pneu, não é isso? Perfeito, perfeito. Mas não só o pneu, tem uma totalidade que é a suspensão do carro, o cuidar da parte de freios, olhar a troca de óleo, ver se o carro está todo revisado. É o controle do carro no total. E a revisão de pneus também é muito importante nesse ponto, principalmente hoje, que é um dia de chuva. Então, se o pneu não tiver com qualidade, porque no sul de Minas aqui eu tenho reparado que o pessoal gosta de levar o pneu até o final. E tem um carocinho no pneu que chama TWI, que é o índice de segurança dele. Ele tem que ter 1,6 milímetros do suco do pneu, que é aquela borracha que fica mais alta. E aqui o pessoal tem rodado muito com o pneu já desgastado, sem segurança. Infelizmente, a gente tem reparado isso. Muitas pessoas que vão à loja, no arame, tem muito. Então, mas o usuário comum, né, o cidadão comum, como é que ele detecta esse... É uma bolinha que fica no meio da gretinha ali. Isso, ele fica no suco do pneu, esse índice é mais alto. Porém, o ideal é procurar uma loja especializada para você fazer essa aferição e a gente olhar com um paquímetro, por exemplo, se já tem a necessidade de efetuar a troca daquele pneu ou não. Até porque hoje a multa por pneu é de R$250, se eu não me engano. É mais caro que o pneu? Muito mais caro que o pneu hoje, levando em consideração, além da multa, os pontos na carteira e a falta de segurança que ocasiona não ter esse pneu, fica viável pelos preços hoje trabalhados, trocar o pneu e ter essa segurança. É porque o pneu escorrega mesmo, liso na chuva não tem jeito, não tem o que segure, né? A estabilidade do carro fica totalmente comprometida, então... O carro fica mais duro, né? Fica mais duro, gerando problemas em outros quesitos do carro, né? Isso, outros componentes, então acaba atrapalhando não só a dirigibilidade, como a segurança do carro. Então vai atrapalhando também caixa de direção, porque o carro fica mais pesado, começa a comprometer outras peças, que são terminais de direção, axial, que estão ligados à caixa, as torres laterais. Então, essa revisão preventiva para fazer uma viagem ou para rodar mesmo na cidade que seja, é muito importante para evitar um custo maior do carro que a pessoa venha a ter com o carro posteriormente. É importante fazer isso. Agora, me diga uma coisa, quando a gente nota, por exemplo, na lateral do pneu, muitas vezes aparece o formato de uma bolha. Isso. Na lateral. Isso é proveniente de quê? É uma excelente pergunta, porque hoje o nosso campeão de reclamação é justamente isso. Essa bolha é ocasionada por impacto. Aí a pessoa fala assim, mas como impacto? Eu não peguei buraco.
o pneu é feito por lote. A fábrica de pneus solta um lote de pneus como os carros. Então, eles soltam um lote de 3 mil, 4 mil, 5 mil pneus de uma vez. Quando é detectado um problema no pneu, ele dá no lote inteiro. Eu não tenho um pneu com problema, eu tenho já os 5 mil com problema. Isso acontece. Então, aquela bolha na lateral, o que é? Ocasionado pelo giro do pneu, a malha tem uma malha de aço dentro do pneu, revestida, e quando ela pega a parte oval, ela pega no chão, que pega um buraco, é como se aquela malha de aço ela entortasse e ela estufa, ela joga para fora. Então, hoje, 99,9% de certeza que quando tem uma bolha lateral no pneu, é por conta de buraco ou de impacto. Ela não se dá por uma deformidade do pneu ou um problema de fábrica. O problema de fábrica se dá no suco do pneu, que é no desenho dele. Porque ali o pneu pode deslocar, que essa malha pode deslocar, de acordo com a utilização do usuário. Tem gente que coloca uma carga excessiva no pneu, anda com uma libragem mais baixa do que tem que ser utilizada. Então, são defeitos simples de serem corrigidos quando a pessoa é orientada por uma loja especializada, que é o que a gente faz hoje. Uma coisa muito simples de ser feita no pneu, quando você troca o pneu, é trocar a válvula, aquele bico. Sei. A maioria das pessoas não troca, inclusive aqui em Poços de Caldas eu achei até engraçado, porque donos de outras lojas... tiram a válvula velha e põe na nova. Isso, a pessoa quer reutilizar aquela válvula. Lembrando que essa válvula, ela fica no tempo, na chuva, no sol, e geralmente o cachorro, quando faz xixi no pneu, pega na válvula que é ácido, então resseca essa válvula. Por conta de uma válvula que é barata, você pode perder um pneu que você acabou de trocar. Porque o pneu vai murchar, ele vai rodar com uma libragem muito baixa, o que vai acontecer? Ele geralmente vai fazer ou essa bolha ou esse pneu pode até estourar. Então é um risco que acarreta para a segurança do usuário do carro e para a família toda que está utilizando. E o pneu estourando durante uma viagem é um perigo sem tamanho, né? Sem tamanho, independente da velocidade. Você perde estabilidade do carro, pode ocasionar capotamento e tudo mais. Já me falaram, né, que a gente tem que calibrar o pneu toda semana. Não sei se é verdade, eu queria saber se isso é verdade. E com relação também ao preço do pneu, hoje a gente sabe que muitas fábricas, né, muitas vezes o pneu era importado, hoje são fábricas aqui que tem produção no Brasil. O que muda isso? Se isso é bom para a gente que consome esse pneu? Perfeito. Sobre calibragem do pneu, o ideal é a cada 15 dias. Tá? A gente faz essa orientação, nós temos um site que chama pneuze.com.br, qualquer dúvida que você venha a ter, a gente esclarece todas no site em relação a índice de carga, índice de velocidade que tem no pneu, que são aquelas letras e números 92T, 88H, são índices de velocidade que a gente tem e índices de carga, que a gente tem uma tabela nesse site que você pode tirar qualquer dúvida. Sobre os preços de pneu e pneus importados, com muita honra que nós viemos para Poços de Caldas, é a 4ª loja da rede que nós trouxemos para cá, e nós importamos pneu direto da fábrica. Então nós somos importadores de pneu e distribuidores. Nós vendemos para as outras lojas, não aqui no sul de Minas hoje, mas principalmente em Ribeirão Preto. Em São Paulo a gente vende para as outras lojas. O preço, as fábricas hoje, 90% delas são na China. Então nós temos o pneu nacional e temos o pneu importado. Você tem só pneu chinês? Não, nós temos pneu da Rússia, temos pneu da Índia, pneu francês, temos pneu... É que hoje o pneu francês não vem para cá por conta do preço. Então a Michelin caro, né? é caro. O Michelin, por exemplo, nós temos Goodyear, Michelin, Firestone, Pirelli, Dunlop, nós temos todas essas marcas e o pneu importado. O que eu mostro para o meu cliente hoje é a necessidade do pneu. Da mesma maneira que você disse no começo, é o sapatinho do carro. Realmente, então para cada ocasião, para cada necessidade, a gente vai vender um pneu, como se fosse uma roupa. Então, se eu vou pegar mais estrada de asfalto, eu tenho um pneu específico para asfalto. Se eu vou pegar mais terra, eu tenho um pneu específico para terra. Então, hoje a gente não fica preso só à marca, nós ficamos presos também à necessidade real do cliente. Uma pessoa que pega um terreno misto não pode pegar um pneu de asfalto para ficar rodando, porque não vai ter a mesma durabilidade e qualidade de utilização. Vai gastar mais, né? Vai gastar mais. O preço hoje varia muito, nós temos um preço competitivo hoje no mercado porque a gente consegue importar num valor menor do que o pneu nacional. Infelizmente, o pneu nacional, por conta dos encargos e tudo mais que nós sabemos que nós temos no Brasil, eles não têm mais um preço competitivo com os pneus importados, sendo que a qualidade é muito próxima, é idêntica. Muito legal esse assunto. A gente vai continuar falando a respeito de pneus e de segurança veicular também,
no próximo bloco e na continuidade desta edição. E você pode participar fazendo perguntas para o Leandro. Aproveite a presença do especialista aqui. Nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955. Você participa também, é convidado a participar pela nossa rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua participação. E o intervalo que nós vamos fazer agora é rapidinho, voltaremos em instantes. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com a segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 353722-2193. Dr. Aldo Mairink, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor, nos fale a respeito do procedimento cirúrgico. É seguro? Sim, é um procedimento muito seguro. Nos procure, daremos todas as informações necessárias. Mairink Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras. Grupo de professores qualificados. Infraestrutura completa. Educar é ensinar a fazer as melhores escolhas, mas a primeira quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas, Rua Santa Catarina 321, Centro, Poços de Caldas. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Leandro Tonelli, ele é empresário, diretor da loja Pneus e está aqui nos falando a respeito de segurança nas estradas, aí, principalmente se aproximando aí o feriado de 6 de novembro aqui em Poços de Caldas, muitas pessoas vão viajar e também na sequência tem férias, então é importante já resolver essas questões aí dos componentes de segurança do veículo. E, Leandro, é o seguinte, às vezes a gente observa que o pneu ele come mais nas partes externas, né? Tanto na parte interna quanto na externa há um desgaste maior. E aí, indo ao encontro também da pergunta que o Ed fez agora em relação à calibragem, né? Isso tem a ver com a calibragem, tem a ver com a qualidade do asfalto. O que determina esse consumo maior? É a cambagem, também tem a ver com isso? Nos fale mais disso, por favor. Isso. Infelizmente, o nosso asfalto hoje é um asfalto que não tem qualidade. Não são todas as estradas do Brasil que têm qualidade. Infelizmente, os brasileiros sofrem com isso. Então, nem a zona urbana, né? Não, principalmente. A durabilidade dos pneus, infelizmente, é comprometida por conta disso. Além da má qualidade do asfalto, quando o pneu come por fora ou por dentro, ele está mais positivo ou negativo, tem a ver com a cambagem que você estava falando. A cambagem é o quê? Quando a torre do carro na lateral, por algum motivo, ela saiu do local adequado, da medida adequada que sai de fábrica, que é uma especificação que vem de fábrica, e aí começa a comprometer a suspensão e os pneus.
Como que a gente faz essa correção? Nós temos um alinhamento 3D hoje com torres laterais, é uma entre 10 máquinas que vieram para o Brasil, tá? Nós trouxemos para Poços de Caldas para prestigiar a cidade e oferecer um serviço de qualidade. Alinhamento 3D, isso, é isso? Isso. O alinhamento 3D, nós temos em nossa rede em Ribeirão Preto há 5 anos, o alinhamento 3D, que é um alinhamento com leitura frontal. Esse alinhamento que saiu agora foi recentemente, tem 6 meses. É um alinhamento com torres laterais. Ele faz uma leitura completa do carro e deixa o carro no padrão de fábrica. Ele sai com a especificação da fábrica. Quando ele sobe para o alinhamento, a gente vai colocar ano, modelo, motorização do carro. E dentro dessas especificações, ele manda para a montadora um sinal, a montadora manda de volta qual que é a especificação daquele carro daquele ano. Por exemplo, se fosse um carro Palio 2012 1.0, a gente coloca essa especificação, ele vai mandar Economy Flex. Ele manda para a montadora, a Fiat manda de volta e ele sai com as especificações de convergência, divergência, caster e cambagem. Então a gente tem uma leitura real do carro como ele saiu de fábrica. E como que ele vai descer da rampa do alinhamento? Igual ele saiu da fábrica. É a mesma coisa. Tirou o carro da rampa, é a mesma coisa que tirar da fábrica e colocar na cegonha um carro zero. É um carro zero. A parte de calibragem, o ideal é fazer a calibragem a cada 15 dias e a especificação de cada carro vem na porta. Uma especificação com a libragem que tem que ser colocada, com o carro leve ou o carro carregado. Então, é específico. Vou fazer uma viagem com o carro carregado. Eu tenho lá a especificação de quantas libras eu vou colocar na porta do carro e aí eu deixo o carro adequadamente para fazer essa viagem. Mas, além da carga que vai no carro, teria alguma outra especificação, como, por exemplo, o tipo de pavimento que ele vai enfrentar? Se vai ser uma estrada de asfalto, se vai ser uma estrada de terra? O que isso tem a ver com a calibragem do pneu? Especificamente hoje no Brasil a gente não tem nós não temos uma especificação para tipo de terra que vai pegar, tipo de pista, e sim o tipo de pneu. Então, na hora que você faz a calibragem do pneu para esse tipo de viagem, o que é levado em consideração é somente a carga, porque ele vai rodar igual, tanto no asfalto quanto na terra. Aí, lógico que vai mudar se a gente tiver muita valeta, muita lombada, é só o motorista que tem que controlar isso. Mas com relação, por exemplo, ao tipo de pavimento, se ele estiver molhado, com mais pressão, o pneu com maior pressão, vai ter uma aderência diferente também daquele que está com uma menor pressão com relação à estabilidade do carro na pista. Na verdade, essa estabilidade vai de acordo com a especificidade do pneu. Então, tem um pneu específico para aquaplanagem, que ele suporta mais água. Tem um pneu que é liso, por exemplo. Se eu pegar um pneu de asfalto e for andar na terra, com certeza a gente vai atolar se estiver molhado, porque não é feito para aquele tipo de piso. Então, essa especificação que o senhor está falando não varia de acordo com a libragem do pneu, não. E sim com o tipo do pneu, o modelo dele. Né? Modelo dele. Exatamente. Agora, problemas comuns em suspensões de veículos, por exemplo, muitas vezes falta questão de bucha, tem um batimento na suspensão, uma coifa, alguma coisa assim que deixa de estar no veículo durante a rodagem dele, durante a utilização daquele veículo. Isso também pode afetar a vida útil dos pneus, por exemplo? Pode, certamente afeta. Toda a suspensão, se ela não estiver revisada, ela afeta a vida útil dos pneus. Uma coisa que eu tenho notado ultimamente é o seguinte: o amortecedor ele tem garantia de 2 anos. O que acontece? Eu vejo o carro... Quanto tempo roda um amortecedor? Então, a garantia dele é de 2 anos, porque o teste em fábrica é feito dessa maneira. O amortecedor, quando ele sai da montadora, ele é colocado numa máquina e essa máquina fica prensando por 24 horas o amortecedor. E essa prensa não para, 24 horas. Por que a garantia do amortecedor é 2 anos? Porque dentro de 2 anos exatamente, ele arrebenta, ele estoura. Então, a durabilidade dele é por volta de 2, 3 anos. Depende da quilometragem. Independente da quilometragem. A durabilidade dele, o amortecedor com segurança, que vai ter tranquilidade e qualidade no seu carro, é de 2 a 3 anos, não pode passar disso. Eu vejo pessoas com amortecedor com 10 anos. Ele ainda não estourou, não está vazando óleo. Só que ele já perdeu a função dele. A gente chama que, vulgarmente falando, a gente fala que o amortecedor está cansado. E esse cansaço do amortecedor, que as molas já não suportam mais, fazem com que prejudique todo o resto da suspensão do carro.
porque ele tinha que ser trocado, porque o amortecedor serve para tirar o impacto do carro, para prevenir essa parte. Segura mesmo, né? Isso. Então, o que acontece hoje? Se ficar na mola, fica mole também, né? Isso, perfeito. E a função da mola não é essa. A função da mola é sustentar o carro. A função de segurar o impacto é do amortecedor. Então, tem que ser feita essa troca preventivamente, como todo o resto da suspensão do carro. Bucha, bandeja, os terminais, principalmente agora para as férias, eu falo para o pessoal, a gente faz uma revisão completa de freio, tanto dianteiro quanto traseiro, porque a maioria das pessoas esquece de olhar o disco traseiro, a parte traseira do carro. E isso é muito importante. E uma dúvida frequente que eu gostaria de tirar agora no ar, a pessoa fala para mim, fala, que tipo, eu coloco o pneu novo na parte da frente ou na parte de trás do carro, quando eu vou trocar? Em 90% dos casos, tem que ser colocado na parte de trás do carro. Por quê? Porque quando você entra numa curva, o pneu novo tem que estar atrás. Porque quando você entra na curva, a parte do carro que sai primeiro é a traseira, quando o pneu está liso. Então, se o pneu novo estiver atrás, dificilmente a parte traseira do carro vai sair e você vai perder a estabilidade do carro. Independente se a tração seja dianteira ou traseira? Não, justamente por isso que eu gostei de tirar essa dúvida no ar. 90% a tração dianteira. Aí geralmente a tração traseira é em carro mais forte, esportivo. Então, geralmente o cara que tem esse carro não tem o perfil de deixar o carro com o pneu careca, porque ele já sabe que o carro anda mais e não tem estabilidade nenhuma. O cara não consome o pneu até o fim, na realidade ele tem uma periodicidade de troca, tem um investimento na manutenção. Agora, o fato do motor estar na frente, o peso ser maior na frente, isso não altera essa condição. O carro tem essa distribuição. Porque eu já ouvi esse argumento, deve-se botar pneu na frente para aguentar o peso do motor, não tem nada a ver isso aí. Não, a gente leva em consideração o seguinte, o maior peso do carro realmente está na frente, porém o peso do carro é distribuído. Ele é distribuído entre os eixos. Porque ele fica com jeito dentro, Isso, é distribuído entre os eixos. Então, numa curva, dificilmente qualquer pessoa que você conversar e falar, você já entrou numa curva, o que saiu foi a frente do carro? Não sai. A frente do carro mantém. O que sai é a traseira do carro. Ele perde estabilidade quando ele perde a traseira, quando a gente perde essa situação. Então, na maioria dos casos, nos carros populares, o ideal é colocar os dois pneus novos atrás. Dos carros populares. Quando a gente muda de motorização, de tração, realmente, aí a gente tem que olhar especificamente para o carro e ver o que é mais adequado. Mas, em geral, para a população, o ideal é isso. Legal. A gente continua nesta edição conversando com o Leandro a respeito dos pneus, da segurança dos veículos. No próximo bloco, voltaremos já já. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores, à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade.
Venha economizar no Festival de Tintas da Carneiro Casa e Construção. Pinte por aqui e aproveite as ofertas. Kit acessórios para pintura Atlas, só R$ 20,90. Pistola pintura Loyal com caneca de nylon, apenas R$ 39,99. Moto compressor Shoes Jet Fácil com acessórios por R$ 349,99. Macaco hidráulico Loyal com maleta, só R$ 89,99. Escada Botafogo 6 degraus, apenas R$ 129,90. Pague suas compras em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Leandro Tonelli, ele é da Pneu Z, empresário, e também está nos falando aí a respeito da qualidade dos pneus para essas viagens que se aproximam agora no feriado do dia 6 e também na sequência para as férias, né? Exatamente. Então, essa procura, ela significa que haja maior segurança nas estradas por parte desses motoristas, ou você acredita que, na realidade, não há uma preocupação generalizada em relação a isso? Saindo do ponto, por exemplo, dos equipamentos de segurança necessários, dos pneus, por exemplo, por parte das pessoas, você acredita que essas pessoas, elas já despertaram essa consciência de necessidade de ter essas peças em dia? Fábio, é até engraçado, mas nós estamos no mercado há 10 anos e a conscientização vem sendo gradativa, porém... Vem melhorando e muito. O que acontece hoje, que nós reparamos? O brasileiro deixava para a última hora fazer a revisão do carro dele, para viagem, ou seja, até para andar na cidade. E hoje não, tem uma procura bem maior com antecedência, então as pessoas que vão viajar para o feriado agora, para o próximo e para as férias, já estão fazendo essa revisão de férias. Então a pessoa está se programando com um mês e meio antes, 2 meses, para fazer a viagem de férias com tranquilidade. E a conscientização em termos de segurança em relação ao carro para a viagem aumentou muito. Porém, para a cidade ainda precisa melhorar. O que acontece hoje, a pessoa fala assim, não, eu não pego estrada com esse carro, é só para usar na cidade. Deixa do jeito que está. Ah, legal você falar isso. No caso da revisão do carro, quando a pessoa chega numa loja de pneus, é normal que se faça dentro da loja toda a vistoria, todos os setores da estabilidade, da segurança do carro, como, por exemplo, já foi dito aí, o alinhamento, a barra de direção, a suspensão do carro, tudo isso é feito na revisão dentro da loja de pneu? Isso, perfeito. Eu posso falar pela minha loja, isso é um compromisso nosso com o cliente. Quando o cliente chega na loja, nós fazemos uma revisão preventiva sem custo para o cliente. Ele não tem custo nenhum para fazer essa revisão preventiva, tá? Para fazer o orçamento é uma outra conversa, nós estamos falando sobre revisão preventiva. Quando ele chegou na loja, nós olhamos o carro dele por completo. Então, nós vamos olhar a qualidade dos pneus, se já está na hora realmente de trocar ou não. Nós vamos olhar a parte de freio, tanto dianteiro quanto traseiro. Nós olhamos a suspensão em geral, amortecedores, buchas, bandeja, terminais, axiais, que fazem parte da estabilidade do carro. Troca de óleo. Então, nós fazemos essa revisão na nossa rede por conta da necessidade do cliente, hoje, acabar buscando um serviço em cada lugar. Então, a pessoa vai trocar óleo num lugar específico. Ela vai trocar pneu num lugar específico, ela vai fazer alinhamento num outro lugar específico, ela vai mexer na mecânica num outro lugar específico. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos todas essas necessidades e fizemos isso na nossa loja. Então, se a pessoa precisa fazer uma troca de óleo, nós fazemos. Cuidamos dessa parte de alinhamento do alinhamento 3D, porque como a leitura é total do carro, a gente tem já a condição de falar, dentro daquela especificação que eu estava dizendo, como que está o eixo dianteiro, o eixo traseiro, cambagem, caster, convergência. Então, a gente sabe como que está realmente o carro daquela pessoa, porque a leitura é feita de acordo com a especificação da fábrica. Então, a gente consegue olhar todos os itens de segurança para fazer essa revisão preventiva e nós conseguimos olhar os itens de segurança de andamento do carro, que é o quê? Olhar se realmente tem a cambagem está dentro, o eixo está dentro, tá correto, no alinhamento perfeito. Então, hoje, o nosso cliente sai com segurança da loja, ele sai com tranquilidade. Aproveitar e fazer pergunta. Aproveitar aqui também, Zambrano. Dá uma boa notícia dá uma notícia boa. O Zambrano levantou, né, aquela questão da João Pinheiro com a falta de sinalização horizontal que a gente vem percebendo que está acontecendo mesmo aqui. Eu liguei ontem, conversei com o inspetor Marcelo Bastos, que é o diretor do Departamento Municipal de Trânsito
Atualmente ele diz que vai até o final do ano, né? Ele não soube precisar a data, vai ser daqui 1, 2 semanas, mas ele disse que até o final do ano vai refazer toda a sinalização horizontal da Avenida João Pinheiro, inclusive vertical. Se estiver faltando placa, né, eles já sabem os locais que tem essa necessidade, e também vai colocar essa sinalização vertical, ou seja, as placas. E ele disse, lembrando, que vai ser, né, durante a noite que a prefeitura vai fazer isso, que os funcionários do Demutran vão fazer isso, para não prejudicar o trânsito. A gente sabe que hoje a Avenida João Pinheiro é uma das mais importantes, ligando o centro à zona oeste aqui do município, então vai durar 3 semanas, provavelmente, e vai ser realizada à noite aqui em Poços de Caldas, né, uma resposta do departamento, que demorou para fazer isso. Eu até questionei isso com ele falou que demorou muito para comprar as tintas já chegaram, agora falta alguns outros equipamentos, solvente, alguma coisa assim, mas vai ser feita então essa sinalização horizontal aqui na João Pinheiro, né? Felizmente. E vai cobrir a sinalização antiga, né? Porque a confusão na João Pinheiro é exatamente a marcação nova com a antiga. Ali deve ter no mínimo umas 5 ou 6. Isso é verdade. O motorista acaba confundindo. Eu conto 3 ali. Sempre que eu passo, eu conto 3 faixas diferentes, assim. Aconteceu quando for colocar a terceira faixa, né? Não, porque é realmente perigoso, né? Muito perigoso. O consumo da própria tinta, e fica 3 faixas ali meio nebulosas, a gente não sabe por qual se orientar, na verdade. E aí não adianta passar aquela tinta em cima, tinha que realmente raspar. Tem que remover a tinta velha e passar a nova, né? Porque senão vai continuar tendo o mesmo problema. Agora, essa notícia que você nos dá agora de que vai melhorar a sinalização horizontal e a vertical, realmente é muito bom. Porque a sinalização nossa, tanto vertical como horizontal, não é só na João Pinheiro, mas em toda a cidade, é muito ruim. É deficitária, né? É muito deficitária, precisa melhorar muito. Inclusive com placas indicativas de pontos turísticos, de pontos de interesses para o visitante, para o turista, para a pessoa que vem de fora, mesmo que não seja o turista, mas pessoas, por exemplo, que queira ir a um determinado destino, ele não sabe onde que ele está. A gente estava comentando isso ontem, eu acho. Ele está entrando na cidade e não sabe para onde ele vai. É verdade. Então é preciso modificar bem, melhorar muito essa parte de sinalização. E também está sendo feito aí um trabalho de melhoria na capa asfáltica em diversos pontos da cidade, né? Eu tenho observado aí que tem sido feito esse trabalho recentemente em alguns bairros, notamos isso daí acontecendo. E é importante que seja assim, até porque a gente precisa preservar os pneus dos veículos para ter mais segurança e economizar, né? Perfeito. É importante. E a gente tem aqui, lembrando, em Poços, 800 quilômetros de malha viária, né? Segundo o próprio Secretaria de Obras, né? O secretário acho que vai estar aqui amanhã, né? Ele pode falar melhor disso, mas a gente tem cerca de 800 quilômetros de malha viária aqui em Poços de Caldas, ou seja, é muito asfalto. E o que a gente percebe, lembrando, é que a operação tapa-buraco funciona bem, mas em muitos locais, como você disse, a gente precisa de um novo asfalto. Espero aí que haja dinheiro para a prefeitura, né, fazer isso. Só aproveitar a pergunta que eu ia fazer aqui para o Leandro. Faça. Com relação à suspensão, a gente vê muita gente usando suspensão rebaixada no carro. Boa pergunta. Se isso pode, e se isso não pode prejudicar aí o andamento do veículo. E outra coisa, essas questões de aro 19, aro 17 no carro, com pneus largos, fininhos, se isso também não prejudica a estabilidade do carro. Realmente, hoje tem o Inmetro aqui em Poços de Caldas, que regulariza todos os carros que são rebaixados. Inspeciona, né? Isso, ele inspeciona e regulamenta. A pessoa tem uma liberação para poder utilizar esse tipo de carro, mas antes ele tem que passar por uma vistoria. E nessa vistoria eles olham todos os itens do carro, os itens de segurança. Porque o carro especificamente ele tem que ter não só suas molas coetadas, mas todos os itens de segurança têm que estar em boas condições. Então tem um órgão que cuida disso aqui em Poços de Caldas. Não só em Poços de Caldas, mas como no Brasil todo. O carro rebaixado ele tem que ter tem que ser legalizado. Realmente, quanto maior a roda e menor o pneu, tá? A gente conversa sobre um carro esportivo, muda a estabilidade do carro. Necessariamente, se for um carro que for rodar em baixa velocidade, nós não temos problema nenhum. Agora, em alta velocidade, tem que tomar muito cuidado com esses carros adaptados, porque o engenheiro passou 5, 10 anos projetando um carro, construindo aquele carro com toda a aerodinâmica, com toda a segurança, com a suspensão daquela maneira. Então, tem o porquê daquele carro ser daquela altura e ter uma distância do pneu. Então, não é só chegar lá e ficar cortando mola, rebaixando o carro, que não é dessa maneira que funciona. Não é para qualquer carro e não é de qualquer maneira. Então, tem que ter um cuidado maior, assim, com isso.
Em termos de pneu esportivo, a única diferença, realmente, a roda mais larga dá mais estabilidade para o carro. Porém, o alinhamento desse carro, geralmente, ele sai muito fácil, muito rápido, porque... E fica raspando a roda, né? Raspa. Não, raspar a roda, eles não deixam tão baixo, mas come o pneu, geralmente. A cambagem desse carro sai muito, a convergência fica muito negativa, porque o carro abaixa, tem o peso dele e a roda vai para dentro. Então, isso acontece muito. Mas a segurança relacionada a esses carros, desde que andem não em velocidade alta, em velocidade normal, permitida, não vejo problema nenhum, desde que seja um carro legalizado. Aí é tudo tranquilo. Leandro, onde fica a Pneu Z? Como as pessoas podem fazer para localizar a loja e entrar em contato com você? Nós ficamos na Avenida João Pinheiro, 2240. Nosso telefone é 3714-1004. 3714-1004. Quero agradecer a presença aqui hoje para poder esclarecer, tirar as dúvidas do pessoal. Nós trouxemos com o maior orgulho, como eu disse, estamos sendo bem recebidos aqui em Poços de Caldas. Faz 6 meses que nós estamos aqui no mercado e estamos com uma clientela muito grande e muito felizes, satisfeitos com o resultado que nós estamos tendo. E nós trouxemos para cá realmente o melhor preço do sul de Minas. Eu fiquei muito feliz de poder mexer no mercado de Poços de Caldas, porque quando a gente chegou eu reparava que o preço era muito elevado em pneu, não existia uma qualidade em serviço, e hoje o pessoal está correndo atrás porque o mercado está ficando mais justo aí. Então está todo mundo correndo atrás aí dos nossos preços, que hoje no sul de Minas nós temos os melhores preços em termos de pneu e serviço. Legal, eu sou grato também aí pela boa parceria que temos desenvolvido aqui com a TV Poços e que seja cada vez mais próspera. Desejo a você também uma boa continuidade no seu trabalho, grato pela colaboração. Gostei de ver o jeito que você fala, você é didático em relação a explicar essas questões. Vamos aproveitar em outras oportunidades aí também, em breve. Será um grato prazer. Aí, viu, Leandro? Tudo Obrigado de bom. A vocês. Zé Lauro, grato pela colaboração, tudo de bom. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Desejo a todos um bom dia e principalmente com chuva, Fábio. Isso aí, estamos precisando, as nossas minas estão secando. Isso mesmo. Muita chuva, né, Zambrano? Tiago. Zé Lauro também. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Muita chuva, muita chuva. Então amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.